No primeiro trimestre de 2022, a Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo se dedicará ao estudo da Epístola aos Hebreus, que será o tema do Guia de Estudos da Escola Sabatina. A Epístola aos Hebreus é muito importante para o Adventismo do Sétimo Dia, pois ao lado dos livros de Levítico e Daniel do Antigo Testamento e Apocalipse do Novo Testamento, constitui a base do que costumamos designar como doutrina do santuário. Na Epístola aos Hebreus, o ministério de Jesus como sumo sacerdote do santuário celestial é apresentado como realização e realidade daquilo que era prefigurado e representado pelo ofício dos sacerdotes levíticos no santuário terrestre do Antigo Testamento. Mas sempre que tratamos da Epístola aos Hebreus surge a questão: quem foi o seu autor? E ligada a essa pergunta existem outras. Quando esse livro foi escrito e quando foi considerado inspirado e canônico pela Igreja Cristã? Essas são algumas questões sobre as quais vamos falar neste vídeo. Muito embora durante a maior parte da história do cristianismo a Epístola aos Hebreus tenha sido aceita como inspirada e considerada como obra do apóstolo Paulo, isso nem sempre foi assim. E de modo nenhum é algo livre de controvérsia. O que ocorre é que, diferente das demais obras paulinas em que o nome do apóstolo ocorre no primeiro verso de cada epístola, em nenhuma parte da Epístola aos Hebreus o autor se identifica como Paulo. Além disso, desde muito cedo na história do cristianismo, percebeu-se que o estilo de redação, a forma de organização das ideias e a qualidade do idioma grego usado eram diferentes da maneira de Paulo argumentar e escrever. Eusébio de Cesareia, autor da obra História Eclesiástica, e que viveu entre a segunda metade do século II e a primeira metade do século III da era cristã, declara o seguinte: por outro lado, é evidente e claro que as 14 cartas são de Paulo. Contudo, não é justo ignorar que alguns rechaçaram a carta aos Hebreus, dizendo que a Igreja de Roma não a admite por crer que não é de Paulo. Também chegou até nós de Caio, varão sapientíssimo, um diálogo composto em Roma, em tempos de Zeferino contra Próclo, defensor da heresia catafriga. Neste diálogo, ao pôr freio aos contrários em sua propensão e atrevimento a compor novas escrituras, somente faz menção às 13 cartas do santo apóstolo, e não enumera com as demais a carta aos Hebreus, pois até hoje alguns romanos pensam que não é do apóstolo. Com base nesses textos, se conclui que a Epístola aos Hebreus não era aceita na parte ocidental da Igreja Cristã, que tinha a cidade de Roma como seu centro mais importante. A não aceitação da Epístola aos Hebreus nas igrejas do Ocidente decorre evidentemente da dúvida sobre sua autoria. Uma evidência adicional de que a Epístola aos Hebreus não foi aceita como paulina e como canônica até o IV século é o cânon muratoriano. Você já ouviu falar desse documento? O cânon muratoriano consiste numa lista de livros das Escrituras Sagradas proveniente de Roma e datada de cerca de 170 depois de Cristo, mas que só sobrevive num manuscrito do século VII ou VIII. O cânon muratoriano não traz a Epístola aos Hebreus na lista de obras pertencentes ao Novo Testamento. Já no Oriente, parece que a Epístola aos Hebreus recebeu aceitação bem antes, uma vez que, de acordo com o mesmo Eusébio de Cesareia, Clemente de Alexandria, pai da igreja que viveu na segunda metade do século II e começo do século III, diz também que a carta aos Hebreus é certamente de Paulo, mas que foi escrita em língua hebraica para os hebreus, sendo Lucas que a traduziu cuidadosamente e a editou para os gregos. Muito embora essa ideia de que a Epístola aos Hebreus tenha sido escrita em hebraico e traduzida para o grego não seja aceita em razão de a carta conter alguns jogos de palavras que não seriam possíveis de ser traduzidos do hebraico para o grego, tal ideia revela que, na Igreja de Alexandria, a epístola foi recebida como sendo paulina. Por sua vez, Orígenes, que nasceu no final do século II e viveu até meados do século III, tece alguns comentários importantes sobre a autoria da Epístola aos Hebreus. De acordo com Eusébio, Orígenes escreveu o seguinte: que o caráter da dicção da carta intitulada aos Hebreus não tem aquela rudeza de linguagem do apóstolo, que confessa ser rude na palavra, isto é, no estilo, mas que a carta é bem mais grega pela composição de sua dicção. Todo aquele que souber discernir as diferenças de estilo poderá reconhecê-lo. E ainda mais que os pensamentos da carta são admiráveis e não inferiores aos das cartas que se admitem ser do apóstolo, qualquer um que se aplique à leitura do apóstolo dirá conosco que também isto é verdade. Isso nos mostra que já no século II,
A Epístola aos Hebreus era aceita no Egito como sendo obra do apóstolo Paulo. Posteriormente, por influência do cristianismo oriental, a Epístola aos Hebreus acabou sendo aceita também no Ocidente, conforme percebemos pelas palavras de Jerônimo, autor da Vulgata, a famosa tradução da Bíblia para o latim. Jerônimo viveu em meados do século IV e morreu no começo do século V. Ele escreveu o seguinte: isso serve para mostrar aos nossos amigos que essa epístola que atribuímos aos hebreus foi recebida não somente pelas igrejas do Oriente, mas por todos os escritores do idioma grego, antes de nossos dias, como pertencente a Paulo, o apóstolo, embora muitos pensem que é de autoria de Barnabé ou de Clemente. Não faz diferença quem foi o seu autor, porquanto foi escrita por um eclesiástico, sendo celebrada nas leituras diárias nas igrejas. Se os costumes latinos não acolheram entre as escrituras canônicas, também podemos dizer que as igrejas gregas não acolheram de pronto o Apocalipse de João. No entanto, aceitamos ambos esses livros, porquanto de modo algum seguimos os hábitos modernos, mas antes a autoridade de escritores antigos, os quais em sua maioria citam cada um desses livros, não conforme algumas vezes estavam acostumados a citar os livros apócrifos, e nem como mais raramente ainda usavam de exemplos extraídos de livros profanos, mas como livros canônicos e pertencentes à igreja. Depois do tempo de Jerônimo, praticamente não houve debate sobre a autoria e canonicidade da Epístola aos Hebreus, por cerca de 1000 anos, até a Reforma Protestante. A maioria dos reformadores protestantes aceitou a autoria paulina da Epístola aos Hebreus, mas não Lutero, que deixou de inserir Hebreus na categoria de livros cuja autoria era indiscutível. João Calvino, por sua vez, também não considerava a Epístola aos Hebreus como uma obra de Paulo, mas a tinha como inspirada e canônica. Mas antes de avançarmos em nossas considerações sobre a autoria da Epístola aos Hebreus, vamos tratar por um momento da data de sua composição. Certamente a Epístola aos Hebreus foi escrita antes da primeira carta de Clemente aos Coríntios, que é a mais antiga obra cristã a que temos acesso ainda hoje, depois dos escritos do Novo Testamento. A primeira carta de Clemente aos Coríntios não é considerada uma obra canônica e por isso não integra os livros do Novo Testamento, mas ela é muito antiga. Foi escrita no final do primeiro século depois de Cristo, por volta dos anos 95 a 97, logo após o fim da perseguição aos cristãos pelo imperador romano Domiciano. Mas atenção nesse ponto, estamos falando de Clemente de Roma, que viveu no primeiro século de nossa era, e não de Clemente de Alexandria, que já foi mencionado anteriormente, mas que viveu mais tarde, na segunda metade do século II, entrando no século III. A primeira carta de Clemente de Roma faz claras citações à Epístola aos Hebreus, o que significa que a Epístola aos Hebreus não poderia ter sido escrita depois do ano 95. Na verdade, tem-se considerado que a Epístola aos Hebreus foi produzida antes mesmo da destruição de Jerusalém, no ano 70, e isso basicamente por duas razões. A primeira razão é que a Epístola aos Hebreus não faz nenhuma alusão, direta ou indireta, à destruição de Jerusalém, o que seria de estranhar caso essa obra tivesse sido escrita depois do ano 70. É que como a Epístola aos Hebreus trata do ministério do santuário, de seus sacerdotes e sacrifícios, era de se esperar que mencionasse a destruição do segundo templo como castigo divino e evidência de que seu sistema tinha ficado para trás, devendo os cristãos judeus voltarem sua atenção para a obra de Cristo no santuário do céu, caso tivesse mesmo sido escrita após o ano 70. A segunda razão que se apresenta para a produção da Epístola aos Hebreus ser anterior ao ano 70 e à destruição de Jerusalém está na linguagem de Hebreus capítulo 8, versos 3 e 4 e Hebreus capítulo 10, versos 1 a 3, porque esses textos fazem referência ao serviço do santuário terrestre, aparentemente como estando em operação por ocasião da composição da obra. Acompanhe a leitura dos versos. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente se oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos.
Note que os versos falam de existirem na terra sacerdotes que ofereciam oferendas segundo a lei. Falam também de sacrifícios que, anos após ano, perpetuamente se oferecem, e questionam se esses sacrifícios não teriam cessado de serem oferecidos caso os ofertantes tivessem realmente se tornado perfeitos por meio deles. Isso parece indicar que o serviço do templo ainda era uma realidade quando a epístola foi redigida, o que sugere uma data anterior ao ano 70 depois de Cristo para sua composição. Também há indicação dentro da epístola de ter sido produzida depois de uma violenta perseguição, o que tem sido identificado como a primeira perseguição do Império Romano contra os cristãos no governo de Nero. Considerando que essa perseguição ocorreu em 64 depois de Cristo e que Nero morreu no ano 68, podemos situar o momento da composição da Epístola aos Hebreus entre os anos 65 e 70 depois de Cristo. Voltando agora ao tema da autoria da Epístola aos Hebreus, precisamos deixar claro que a maioria dos estudiosos hoje considera que ela não tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo. Podemos sintetizar as razões dadas por esses estudiosos em 4 argumentos, embora possam ser encontrados vários outros em obras específicas. A primeira razão é a própria ausência da identificação de Paulo como autor da epístola, o que difere de todas as outras obras do Novo Testamento atribuídas a ele. Além disso, faltam a saudação inicial e a expressão de ações de graças, tão características das epístolas paulinas. A segunda razão está no estilo literário de Hebreus, que é marcantemente diferente de qualquer das epístolas do apóstolo Paulo. Você mesmo pode perceber essa diferença ao comparar a maneira como os assuntos são expostos nos escritos de Paulo e o modo como se dá o desenvolvimento do raciocínio na epístola aos Hebreus. O estilo de Paulo é intenso e efusivo. Quando lemos uma epístola de Paulo e procuramos acompanhar com atenção a linha de raciocínio que ele apresenta, de repente somos surpreendidos por uma interrupção no pensamento, aquele momento em que Paulo faz uma digressão, como que abrindo parênteses e iniciando um assunto à parte para depois voltar ao tema principal, o que nem sempre ocorre. Por vezes, Paulo não volta ao seu tema principal, ele avança para outros temas. Paulo também faz uso de muitas metáforas misturadas, dando às mesmas figuras sentidos diferentes, sem se preocupar em explicar cada uma ao seu leitor. Os escritos de Paulo também são entrecortados, cheios de anacolutos, que são a figura de linguagem em que há uma interrupção da sequência lógico-gramatical, deixando um termo isolado e sem conexão sintática com o que mais é dito. Já o texto da Epístola aos Hebreus é bem diferente nesse sentido. O autor de Hebreus revela considerável habilidade literária e bom senso estético. Sua argumentação é muito bem organizada, toda bem montada, como se tivesse sido cuidadosamente planejada. Considera-se por isso que a Epístola aos Hebreus apresenta o nível literário mais elevado dos escritos do Novo Testamento. Então essa diferença na organização do pensamento é invocada pela maioria dos estudiosos atuais do assunto como evidência de que a Epístola aos Hebreus não constitui uma epístola paulina. A terceira razão geralmente apresentada para se negar a autoria paulina da Epístola aos Hebreus é que em seus escritos o apóstolo Paulo fazia um uso bastante livre dos escritos do Antigo Testamento. Por vezes, Paulo até citava a Septuaginta, que é a mais antiga tradução grega do Antigo Testamento. Mas outras vezes, ao citar algum trecho, Paulo parecia fazer sua própria tradução do texto da Bíblia hebraica para o grego. E há casos de citações que parecem ser mais uma citação livre, algo como que uma paráfrase de um texto do Antigo Testamento, como que citado de memória. Na Epístola aos Hebreus, por sua vez, não ocorre isso. As citações da Bíblia hebraica na Epístola aos Hebreus são praticamente palavra por palavra do texto da Septuaginta, o que é uma diferença importante. E então chegamos à quarta razão dada por muitos para se negar a autoria paulina: o vocabulário empregado. Argumenta-se que no texto grego o vocabulário usado na Epístola aos Hebreus é sensivelmente diferente do que se encontra nas epístolas paulinas. É bem verdade que o vocabulário e o estilo podem variar de acordo com o tema, mas geralmente essas variações ocorrem na escolha dos termos técnicos pertinentes a cada assunto. Já quanto ao uso de preposições, advérbios e principalmente de conjunções, um autor não tende a mudar muito suas preferências linguísticas. Vamos dar um exemplo prático disso. Imagine que duas pessoas tenham produzido 3 redações cada qual, e que elas tenham assinado apenas uma de suas redações. Imagine que essas redações tenham sido digitadas em computador e depois impressas, impedindo o reconhecimento da caligrafia de cada autor.
Agora imagine que nós peguemos essas 6 redações e as apresentemos misturadas a outras pessoas que não tenham visto quem escreveu o quê, justamente para que tentem descobrir qual redação pertence a quem. Com alguma atenção será possível determinar a autoria de todos os 4 textos não assinados. É que cada pessoa tem um estilo de escrever e tende a usar as mesmas preposições, advérbios e conjunções. Um poderá usar com mais predominância o portanto, ao passo que outro poderá fazer uso mais constante de assim ou logo. Isso funciona como digitais em um texto, indicando a sua autoria. O que se observa é que os conectivos usados na Epístola aos Hebreus tendem a ser diferentes daqueles usados nas obras paulinas. Também há outros modos de se expressar que são marcadamente diferentes, como por exemplo, a maneira de introduzir uma citação do Antigo Testamento. Embora a maioria dos estudiosos mantenha atualmente, com base nesses argumentos, a posição de que a Epístola aos Hebreus não tenha sido escrita por Paulo, isso não quer dizer que não existam ainda aqueles que sustentem a posição tradicional. Aliás, é o contrário. Há vários autores que têm buscado revitalizar o entendimento tradicional a respeito do assunto. Para esses, há sim evidências que permitem concluir que, de alguma maneira, ainda que de forma indireta, o apóstolo Paulo seja o autor das ideias contidas na Epístola aos Hebreus. Nesse ponto, um dado relevante é que, se por um lado o cânon muratoriano do qual já falamos não contém a Epístola aos Hebreus em seu rol de livros das Escrituras do Novo Testamento, por outro lado, o papiro Chester Beat o contém. Ele consiste numa coleção de documentos originais provenientes do Egito e datados de cerca de 200 depois de Cristo. O papiro Chester Beat revela que, em época tão precoce quanto o final do 2º século de nossa era, a comunidade cristã no Egito já considerava a Epístola aos Hebreus como parte dos escritos paulinos. Embora isso não prove que Paulo fosse seu autor, mostra que muitos cristãos naquela época já adotavam esse entendimento. Defensores da visão tradicional têm chamado a atenção para o fato de que o capítulo 13 de Hebreus apresenta estilo tipicamente paulino. Há vários versos nessa porção final da epístola que se parecem muito com outras partes dos escritos de Paulo. Em Hebreus 13:16 lemos a exortação: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ora, isso lembra em alguma medida Filipenses 4:18, em que Paulo declara: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Hebreus 13:19 traz o seguinte apelo: rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Por sua vez, na carta a Filemão, verso 22, Paulo escreve: e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. De maneira especial, vale chamar a atenção para Hebreus 13:23, em que é dito o seguinte: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Em Filipenses capítulo 2, versos 19, 23 e 24, encontramos linguagem semelhante e sobre o mesmo Timóteo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Em Hebreus 13:24 lemos: saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. Por sua vez, em Filipenses 4:21, Paulo declara: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A casa de César é uma referência a pessoas que exerciam suas funções no governo imperial. E em Hebreus 13:25 encontramos a maneira usual de Paulo encerrar suas epístolas: a graça seja com todos vós. Além dessas semelhanças entre o capítulo 13 de Hebreus e as porções dos escritos paulinos, também percebemos que certos conceitos doutrinários que são trabalhados na epístola lembram ensinamentos do apóstolo Paulo. Hebreus 1:3 nos diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, referindo-se a Deus o Pai. Isso lembra 2 aos Coríntios capítulo 4, verso 4, que diz que Jesus é a imagem de Deus, e Colossenses 1:15, que afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível.
Hebreus 1,4 afirma que Jesus herdou o mais excelente nome que os anjos, o que nos faz recordar de Filipenses 2,9, em que Paulo declara que Deus deu a Cristo o nome que está acima de todo nome. Hebreus 7,16, 18 e 19 apresenta uma teologia tipicamente paulina, quando fala da anterior aliança, que por sua fraqueza e inutilidade é revogada, uma vez que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, sendo por isso introduzida esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Lembremos-nos de que Romanos 8,3 nos diz que aquilo que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho. Por sua vez, Romanos 7,6 fala de servirmos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. E a segunda aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, diz que Deus habilitou os apóstolos a serem ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Hebreus 8,5 diz que os sacerdotes levíticos ministravam em figura e sombra das coisas celestes. Hebreus 10,1 afirma que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Ora, esse conceito só é apresentado com essa clareza em outra parte do Novo Testamento, justamente numa obra de Paulo, Colossenses 2,17, que fala de cerimônias que têm sido sombra das coisas que haviam de vir. E Hebreus 10, 12 e 13, quando afirma que Jesus se assentou à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, apresenta o mesmo raciocínio que só é encontrado novamente no Novo Testamento, em 1 aos Coríntios 15, 25, onde Paulo declara que convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Além disso, o contraste entre a antiga e a nova aliança que é feito na Epístola aos Hebreus é um tema sobre o qual Paulo se dedica em 2 aos Coríntios e Gálatas. Como podemos observar, muito do que se diz em Hebreus tem a ver com conceitos que eram enfatizados pelo apóstolo Paulo. Voltando a Hebreus 13, é importante dizer que alguns alegam que as semelhanças desse texto com outros trechos dos escritos de Paulo podem ser fruto de tentativa deliberada de dar aparência paulina à epístola, mas isso é mera especulação sem respaldo documental. Outros pensam ainda que parte do capítulo 13 tenha sido acrescentada à epístola posteriormente, a fim de justificar a inclusão de Hebreus no conjunto de escritos paulinos, mas não há manuscrito que corrobore essa tese. Por outro lado, é verdade que há diferenças estilísticas na redação da epístola aos Hebreus que são difíceis de serem entendidas caso se considere Paulo como seu autor. A solução para esse problema talvez possa ser encontrada aceitando-se a tese proposta por Orígenes. De acordo com Eusébio de Cesareia, Orígenes declarou o seguinte: de minha parte, se hei de dar minha opinião, eu diria que os pensamentos sim são do apóstolo, mas o estilo e a composição são de alguém que evocava a memória dos ensinamentos do apóstolo, como um aluno que anota por escrito as coisas que seu mestre disse. Por conseguinte, se alguma igreja tiver esta carta como sendo de Paulo, que também por isso seja estimada, pois não sem motivo os antigos varões a transmitiram como de Paulo. Mas quem escreveu a carta, Deus sabe a verdade. Por outro lado, chegou a nós o relato de alguns que dizem que a carta foi escrita por Clemente, que foi o bispo dos romanos, e de outros, segundo os quais foi Lucas quem escreveu o Evangelho e os Atos, mas que isso fique assim. Não deve haver estranhamento de nossa parte com a tese de Orígenes. É que é bem conhecido o fato de que as epístolas de Paulo não eram redigidas de próprio punho. Paulo sempre se servia de amanuenses ou secretários, os quais escreviam o que ele ditava. No caso da epístola aos Hebreus, talvez o que tenha ocorrido é que Paulo tenha proferido certas palestras ou aulas sobre o assunto, e algum aluno ou companheiro tenha registrado as ideias, organizando-as segundo seu próprio estilo, isto é, segundo o estilo do redator. Talvez isso explique o uso consistente da Septuaginta nas citações do Antigo Testamento. Essa explicação permite harmonizar um estilo e organização de texto tão distintos do de Paulo com a presença de ideias muito próximas daquelas que ele apresentava. Nesse caso, pode-se dizer, acompanhando Orígenes, que as ideias são sim do apóstolo, mas não a maneira exata de expressá-las. Diferentemente das demais epístolas paulinas, Hebreus não teria sido ditada pelo apóstolo, mas elaborada por um terceiro com base em suas explanações. Mas quem teria sido esse terceiro, não sabemos. Alguns propuseram Lucas, outros Apolo, certamente foi alguém com boa capacidade literária e com bom conhecimento do grego.
Isso também se ajusta às declarações de Ellen White, em que ela se refere a Paulo como autor da epístola. Por outro lado, pode-se argumentar que, nesses textos, Ellen White não alega ter recebido revelação divina específica de que Paulo tem escrito aos Hebreus. É bem possível que ela apenas estivesse seguindo a tradição cristã ao se referir a Paulo como autor dessa epístola. Por outro lado, se reconhecemos que Paulo é o mentor das ideias e conceitos expostos na epístola aos Hebreus, é legítimo considerá-lo seu autor em alguma medida, ainda que não a tenha ditado e muito menos escrito de próprio punho, de modo que a atribuição da autoria de Hebreus ao apóstolo Paulo preserva seu acerto e relevância. Seja como for, como um dos livros mais ricos e belos e cristocêntricos do Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus tem sido um estímulo à fé e à esperança de sucessivas gerações de cristãos, desde os primeiros tempos do cristianismo. Nela se revela especialmente o ministério do santuário celestial, onde Jesus, nosso sumo sacerdote, mediador e intercessor, oficia perante o Pai e muito em breve aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E isso é o que existe de mais importante na mensagem dessa epístola. Que no decorrer deste novo trimestre o Espírito Santo possa iluminar sua mente no estudo e compreensão do conteúdo desse livro tão inspirador das Escrituras Sagradas. Que Deus o abençoe. Fique na paz de Cristo e bons estudos.